eu quero dizer acima de tudo que os livros que eu li me deram muitas alegrias, inclusive aqueles que me fizeram chorar, pois me deixaram a experiência do conhecimento, daí a alegria, e essa alegria que eu quero compartilhar com os senhores. Hoje, particularmente, vamos falar do livro Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes. Eu já li o Dom Quixote algumas vezes e não me canso de lê-la, porque são várias histórias dentro da história do Quixote. Então você às vezes pode ler uma história, pular outra e depois voltar. O livro Dom Quixote pode ser lido sem ser em sequência e será compreendido. Aproveito para lembrar uma conversa que eu tive certa feita com uma amiga minha, quando eu perguntei a ela se ela já tinha lido o Dom Quixote. E ela foi e me disse, não, nunca li. Ah, eu disse, como nunca leu? Também acontece comigo. Quantos livros que eu preciso ler, que eu quero ler, certamente não conseguirei porque essa existência é muito curta e os livros demandariam várias gerações para que eu conseguisse ler todos eles. Mas o Dom Quixote foi escrito originalmente em língua espanhola e tem várias edições em português. Eu tenho uma tradução do Francisco Lopes de Azevedo, Velho de Fonseca Barbosa Pinheiro e Sá Coelho, Conde de Azevedo Antônio Feliciano de Castilho. Essa é a edição mais antiga que se tem em língua portuguesa. Tenho também uma edição com a tradução do Sérgio Molina, pela editora 34, e as gravuras do Gustavo Doré, do francês. Essa do Vicente de Castilho, que eu falei anteriormente, também tem as gravuras do Doré. Tenho a edição do Hernani Só, pela editora Penguin. Essa edição é interessante do Hernani Só porque ele atualizou o Dom Quixote. Miguel Serras Pereira, pela Dom Quixote, com gravuras do Salvador Dalí. Essa obra me encanta, pois além do conteúdo ela também é muito bonita. Tem uma tradução do Eugênio Amado pela editora Itatiaia. E finalmente tem uma do Almir de Andrade e Milton Amado pela Ediouro. Essa também tem as gravuras do Doré. Tem outras edições em língua espanhola pelo Instituto Cervantes, pela Academia Espanhola de Letras. Se o dinheiro estiver curto, não aconselho comprar todas essas edições, mas acho que a do Sérgio Molina é bem interessante, porque traz notas de rodapé e também é uma edição bilíngue. É bem interessante essa edição para você que vai fazer a primeira leitura do Quixote. E o Sérgio é mais completo, porque quando foi traduzido pelo Visconde, certamente os costumes eram outros e ele evitou algumas palavras, a tradução de algumas palavras, como carajo, não é? Que o Cervantes usa muito, o seu Quixote, consequentemente, também. Eu vou ler para os senhores um trechozinho pequeno que diz o seguinte, né? Não poderei afirmar se a minha doce amiga gosta ou não de que o mundo saiba que eu a sirvo. Só posso dizer em resposta ao que tão respeitosamente se me pede, que o seu nome é Dulcineia, sua pátria Toboso, um lugar da Mancha. Sua qualidade há de ser, pelo menos, princesa, pois é rainha e senhora minha. Sua formosura sobre-humana, pois nela se realizam todos os impossíveis e quiméricos atributos da formosura, que os poetas dão às suas damas. Seus cabelos são ouro, a sua testa campos elíseos, suas sobrancelhas arcos celestes, seus olhos sóis, suas faces rosas, seus lábios corais, pérolas os seus dentes, alabastro o seu colo, mármore o seu peito, marfim as suas mãos, sua brancura neve, e as partes que a vista traz encobertas a honestidade são tais, segundo eu conjecturo, que só discreta consideração pode encarecê-las, sem poder compará-las. Não é demais?
Você está preparado para dizer isso para alguém? Pois é isso que encanta no Quixote. Essa beleza de descrição que ele faz daqui da sua amada, da Dulcinea, ele faz para outras situações da vida. Segundo Michel Foucault, o Dom Quixote é a primeira das obras modernas. Começa logo no prólogo do seu livro, da sua obra, quando ele se dirige ao leitor dizendo: desocupado leitor. E aí entabula uma conversa. Isso é do modernismo e de uma novidade tal que passou a ser copiado por todos os grandes escritores a partir daí. Inclusive por Machado de Assis, que era um dos leitores do Cervantes. Até então, as palavras dos escritores correspondiam ou tinham uma ligação direta com as coisas. Com Cervantes não, isso muda. Cervantes passa a fazer criações, a criar seres, a criar situações que não estão ligadas a nada material, assim, ao simples intelecto. É por isso que ele desprende a palavra das coisas. As palavras não correspondem mais às coisas. Elas são simplesmente palavra. É a dita ficção. Mas o Miguel de Cervantes não é apenas um escritor da beleza. Ele é um escritor da justiça. Dom Quixote penetrou em um mundo regido pela justiça. Porém, Cervantes o apresentou e desculpou-se a si mesmo, pondo-lhe a máscara de louco. Porque tudo que o Cervantes ou o Dom Quixote não é, é louco. E acaba até sendo louco porque luta por justiça nesse mundo dos homens. Aprendamos com Cervantes a delicadeza, o senso e a prática de justiça, a coragem, a honestidade, todos esses atributos tão necessários à vida em sociedade. Espero que você se encontre com o Quixote e faça uma bela caminhada pela vida, passando pelos moinhos de vento, que são aqueles que são construídos pelos nossos sonhos, sonhos que são realizáveis. Basta que você tenha uma boa orientação, e nada melhor que um livro para orientá-lo na vida.